E hoje o tema vai ser muito legal. A gente vai aprender sobre Vygotsky e a relação que ele tem com a linguagem. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada muito especial, a fonoaudióloga, que ela também é psicopedagoga. A gente vai falar sobre o tema da linguagem. Então a gente vai falar do processo. O que Vygotsky tem a ver com linguagem e como que a gente pode usar e usufruir isso na nossa prática clínica. Oi, turminha! Sejam todos bem-vindos. Então, vou chamar a fonoaudióloga Marielle Benatti para falar com a gente. Vamos ver se ela já está por aqui. Seja bem-vinda, Marielle. Obrigada. Que legal ter você aqui na live. Também estou super feliz de poder estar compartilhando com você as ideias sobre Vygotsky. Ótimo! O tema da nossa live de hoje é o que Vygotsky pode nos dizer sobre a linguagem. Mas a primeira pergunta é: quem é Vygotsky? Conta pra gente, Marielle. Vygotsky é um teórico muito maravilhoso, por quem eu sou apaixonada, né? Ele fez uma pesquisa no início do século XX, na efervescência lá da Revolução Russa. Então, ele é um teórico russo, né, que resolveu pesquisar sobre o desenvolvimento humano, especificamente o desenvolvimento infantil. E ele traz uma abordagem super diferente para a linguagem, que eu acho que é muito importante na nossa atuação. Que ótimo! Me conta um pouquinho sobre a sua atuação, então, e como que Vygotsky apareceu na sua vida. Você é psicopedagoga, pedagoga e fonoaudióloga. Conta um pouco pra gente da sua história. Exato. Para começar, eu tenho que contar um pouquinho, já vão quase 21 anos de formada em fonoaudiologia, né? Uhum. E aí, despertou interesse pela linguagem já na época da graduação. E depois só comprovou que eu estava mesmo no caminho certo nesses anos, né, trabalhando na área de linguagem. E o Vygotsky, ele surge na minha vida no momento assim que eu queria descobrir como fazer uma atuação diferenciada que não ficasse presa a uma questão de teorias muito convencionais. E aí eu vou entrar um pouquinho, vou falar um pouquinho do que para mim era uma teoria convencional, que é a do Piaget, né? Uhum. Ele não negou o outro, mas eu questionava um pouquinho, porque eu sempre vi o Piaget como algo muito fechado, muito estruturado, né? E eu queria alguma coisa que me permitisse ter um pouco mais de flexibilidade. E isso eu tive com Vygotsky. Então ele entra na minha vida e eu começo a aprofundar sobre a teoria dele no momento de procura mesmo, de melhorar a performance com relação à linguagem infantil, né? Porque eu sempre vi assim, a linguagem, ela é o cerne do desenvolvimento da criança. Se a criança não tem um bom desenvolvimento de linguagem, a questão da fala dela vai ser alterada, a questão até do desenvolvimento motor dela vai ser alterada. E isso depois acaba gerando uma consequência dentro da aprendizagem dessa criança, né? Então, eu vejo assim que a linguagem, ela é o princípio do desenvolvimento global da criança. Então, por isso que eu acabei indo para essa área e encontrei no Vygotsky essa possibilidade de fazer o diferente. Entendi. E também pela sua formação, juntando duas áreas que são bem complementares, mas que têm as suas diferenças, ajudam muito você ter essa nova visão de terapia de fono e do que utilizar no dia a dia da rotina da prática clínica, não é? É verdade. Isso também eu percebi depois, conforme eu fui fazendo, eu fiz a psicopedagogia, depois eu fiz o mestrado em educação, e acabei indo muito para o lado, tentando juntar a educação com a fonoaudiologia. E isso que foi muito legal, né? Trazer, acho que o melhor de cada campo de estudo para a nossa prática clínica. Porque eu vejo assim, às vezes, na formação da fonoaudiologia, faltam alguns componentes da educação. E na educação também, né? Por exemplo, na pedagogia, tem muito pouco sobre o desenvolvimento de linguagem. Existe uma disciplina que vai falar sobre as linguagens da criança, mas ela acaba se reduzindo a um semestre, dentro de uma formação de 8 semestres. Então, eu vejo que, às vezes, para o professor, faz falta mesmo ter essa noção um pouco mais aprofundada, não como a nossa, né, na área da fonoaudiologia, mas por conta do desenvolvimento da criança e como a pedagogia, o professor atua na educação infantil, eu acho que é importante ter essa noção um pouco melhor sobre linguagem. De certa forma, às vezes, até uma disciplina de fonoaudiologia para eles entenderem até quando encaminhar, né? Também faria toda a diferença.
também faria toda a diferença, porque às vezes espera algum laudo, alguma coisa, né, para conseguir fazer o encaminhamento, ou tem uma ideia errada de quando encaminhar, e isso a gente tem discutido muito ali. Eu atuo numa clínica que tem uma equipe multidisciplinar, né, e a gente vê às vezes a necessidade mesmo do professor de ter um conhecimento um pouquinho maior, não de patologia, não é isso, mas de quando ele pode encaminhar, e se ele está encaminhando de maneira correta, porque aí a gente tem que tomar cuidado com a generalização. Porque, às vezes, por conta de um movimento de flap, acha que a criança tem autismo, né? Porque a criança é muito agitada, já acha que é um TDAH. E não é assim que a gente fecha o diagnóstico dessas situações, né? Então, tem que ter todo um cuidado mesmo para encaminhar. Como a gente fala também na pedagogia, porque eu sou um estereótipo da criança, né? Isso, exatamente. É esse cuidado que a gente tem que ter. Uma outra coisa que é muito legal do Vygotsky, ele tira um pouco essa coisa de tentar rotular. O Piaget, ele traz os estágios muito específicos, né? E até eu vou falar sobre isso no curso, depois você vai comentar. Mas o Vygotsky, ele vê o processo de desenvolvimento de uma outra forma. A idade cronológica não tem tanto impacto no desenvolvimento da criança como o Piaget pontua nos estágios dele, que ele delimita especificamente tal idade entra em tal estágio. Entendi. Pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor, a Marielle, ela tá dando um curso no Fono Online sobre o desenvolvimento da linguagem e as contribuições que o Vygotsky dá. Sabe o que eu queria falar para você? Queria te perguntar o seguinte: por que o Vygotsky, então, ele é tão importante na terapia fonoaudiológica? E se você consegue dar um exemplo mais palpável, concreto, para a gente achar essa atuação, essa teoria no dia a dia do fono? Eu acho que a grande contribuição do Vygotsky é com relação a ver a criança num contexto. Ele vê o desenvolvimento ocorrendo de maneira complexa e heterogênea. Então, se você pontua, se você fica muito restrita a determinados estágios, você fica vinculando isso a uma idade cronológica, e ele vai mostrar na teoria que a idade cronológica é o menos importante nesse processo de desenvolvimento. O que é importante é como essa criança se relaciona com o meio, no sentido de que esse meio não é com relação a só ao estímulo, ou o que eu tenho de estímulo nesse meio, mas o que o meio faz com que essa criança crie e melhore as suas percepções. Porque a gente aprende, a gente acaba criando respostas a partir do momento que esse cérebro recebe vários estímulos, né? Então, a parte mais rudimentar do desenvolvimento da criança, ela começa com a percepção. Então, ela recebe vários estímulos ao mesmo tempo. Essa percepção, na maneira rudimentar, ela ainda está muito crua. Então, é como se ela respondesse de maneira generalizada. E, aos poucos, esse desenvolvimento vai fazendo com que essa percepção fique mais específica. Então, por exemplo, eu vou aprimorando a minha percepção auditiva, eu vou aprimorando a minha percepção visual. De todos os sentidos, essa percepção vai sendo aprimorada. Então, nesse processo, a idade cronológica não interfere tanto na teoria do Vygotsky, ela é importante, mas não como o Piaget ou as outras teorias convencionais tentam pontuar. Né? Então, por exemplo, se você está numa prática clínica em que você fica muito delimitada, fala, não, a criança ela tem que sair do sensório motor por volta dos 2 anos. Não necessariamente com a teoria do Vygotsky. Então, você tem que perceber na tua prática clínica, na hora de avaliar, ou na hora de fazer mesmo o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, como que ela está estruturando esse pensamento dela. E depois de um tempo de prática, a gente aprende, assim, até se ela franze a testa, o que esse pensamento pode estar fazendo com que ela mude a atuação dela na hora de brincar com o brinquedo. Então, se ela está montando o quebra-cabeça, se antes de uma maneira muito rudimentar, ela escolhia as peças de maneira aleatória, aos poucos ela vai construindo como estratégias para que ela consiga montar quebra-cabeça sem demorar tanto como antes. E isso é uma coisa que acontece de maneira natural.
né? Então, isso que é o bom na teoria do Vygotsky, que é você ter esse olhar diferenciado. Você não fica preso, não. Com 2 anos, ela tem que começar o jogo simbólico, e a partir do jogo simbólico, essa criança vai ter condições de aprimorar a fala, de aprimorar a linguagem. É meio complicado, né? A gente entender a mente de uma maneira geral, porque é muito obscuro de certa forma. Existem várias teorias e às vezes, como fonoaudiólogo, a gente olha para tudo aquilo, não sabe muito bem no que se apoiar, e quando a gente sai da faculdade, tudo é muito cru. Não necessariamente a gente está expert em tudo. Então, Verdade. quando você começa a adquirir uma certa experiência, uma prática, e você se aprofunda em teorias que dão certo, isso facilita muito a vida dos fonoaudiólogos, bem como também os resultados das terapias em si, né? Então, Verdade. quando a gente tem um tipo de ferramenta como essa, que é tão sutil pelo sentido dela ir a fundo, mas também muito concreta num momento de o que olhar para cada uma das características, isso ajuda muito a gente a tomar a nossa conduta como fono na hora ali da avaliação, na hora do que fazer com o nosso paciente, né? Exatamente, fica mais fácil de você estruturar a tua terapia, né? Porque aí você consegue ter uma visão de médio e longo prazo para aquela terapia com um bom prognóstico, vamos dizer assim. Que toda terapia requer um planejamento, mas eu acho que com a teoria do Vygotsky, eu vejo um planejamento com um prognóstico muito melhor do que com as teorias convencionais. Entendi, muito legal. Então, a gente já falou aí em alguns momentos, né, das diferenças que existem entre a teoria de Vygotsky e de Piaget, mas eu queria que você tentasse delinear para a gente melhor qual que é a diferença dessa teoria das outras que são convencionais. Tem outras convencionais além do Piaget? E qual que é a diferença baseada aí nessa teoria das outras? Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, o Piaget é a que é mais falada até na nossa graduação, né? Quando você vê a teoria, a psicologia do desenvolvimento, aborda várias teorias, mas a mais concreta de divergência, sim, é a do Piaget e a do Vygotsky. E é interessante porque, na verdade, as pesquisas dos dois não tinham intenção de serem contraditórias, muito ao contrário. O Piaget, ele considerava, sim, a questão social. Então, quando a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, você vê assim, o Piaget só considerava a questão da hereditariedade. O que quer dizer isso? Se a criança nasce com o cérebro funcionando legal, ele vai ter maior chance de uma evolução dentro da normalidade de todas as funções cognitivas para essa criança. No caso do Vygotsky, se falava assim, não, o Vygotsky ele considera o social. Mas não é só isso que ele considera. Ele vê a importância do meio, ele vê a importância da hereditariedade, mas ele não estuda, como o Piaget, as características desse meio, ou as características da hereditariedade. Ele vai ver a reação da criança a esse meio e aquela carga genética que essa criança recebe, né? Então, essa é a grande diferença entre os dois. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Feuerstein, que também traz, conterrâneo dos dois, que traz também uma outra proposta que é muito interessante, que agrega, no meu ponto de vista, ao Vygotsky. Mas o meu caso de amor é o Vygotsky mesmo. Né? Respondi. Hashtag meu amor. Sim. Qual que é a diferença positiva que essa teoria de Vygotsky aí, né, tem na nossa prática clínica? E se você puder, conta exemplos que deram certo e que antes não davam com outras teorias. Eu acho que o mais positivo é você entender essa criança como um contexto, né? E não vinculado à questão do tempo que ela tem de idade cronológica, o que ela já vivenciou, o que é esperado para ela, fica muito presa no que é esperado para aquela idade. Quando, na verdade, todo o contexto dela, e aí isso que é legal do Vygotsky, porque ele vai comentar a nossa história, enquanto sujeito histórico, influencia na nossa formação. Então, tudo que a gente, até a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se porta, vem de uma influência da sociedade, do social, né? A maneira como a gente fala hoje é fruto de uma evolução da fala na sociedade, na história da sociedade, do sujeito. Então, essa é a importância, a grande importância que eu vejo com relação ao Vygotsky, é de ver o contexto da criança, né? E não só
pontuar. Por exemplo, na avaliação, é muito comum a gente seguir protocolos de avaliação. Não sou contra. Eu acho que a gente precisa desse direcionamento. Mas é mais um direcionamento e não ficar preso ao resultado específico, ao score daquela avaliação, né? Ela ajuda a nos mostrar o que tem de relevante, o que ainda falta desenvolver nessa criança. Mas ela não pode prender a nossa atuação clínica. E aí você perguntou de um exemplo, antes, né, de conhecer com mais profundidade a teoria do Vygotsky, a gente aplica as provas piagetianas, né, que são bem específicas, são aplicáveis de acordo com a faixa etária da criança. E aí eu via que, às vezes, o resultado não condizia com o que eu via em outras situações daquela criança na minha prática clínica, né? Então, você falava assim, tá, o resultado esperado dentro da normalidade seria esse. Ela não atingiu. Mas, em outros momentos, eu já vi ela com algumas coisas muito rudimentares do que é esperado para a idade dela, né? Então, será que... Porque não quer dizer que a gente não tenha avaliado de maneira correta. Apesar das provas piagetianas serem muito difíceis e você ter que ter um estudo, não pode ser amador para você aplicar as provas, né? Mas a leitura que ela permitia fazer, às vezes, da criança, não me dava um contexto geral dela. O que eu poderia realmente perceber? Então, às vezes, faltava mesmo alguma coisa. Por isso, essa minha ansiedade de conseguir melhorar a minha prática com uma outra proposta, né? Que aí eu vi no Vygotsky. Respondi essa pergunta? Sim. Porque muitas vezes a gente vê as coisas de uma maneira engessada e nem todo caso é igual a todo caso, né? Exato. Porque depende como que essa criança está exposta na família, o quanto ela foi estimulada, qual tipo de hereditariedade ou problema genético que ela tem e traz, né? E, assim, infinitas possibilidades para dar errado e também para dar certo, né? Verdade. E é legal você usar esse exemplo do meio, né? Porque aí ele tem um dos textos do Vygotsky que ele vai falar justamente sobre isso. Por exemplo, você tem uma família, né? Que pai e mãe são cultos, que conversam com essa criança, que leem para a criança, que tentam estimular a fala de todas as formas. Isso não quer dizer necessariamente que ele vá ter uma fala tão boa quanto a dos pais, mas não porque ele não tenha condições, às vezes, funcionais disso. Mas será que na hora que ele começa a se comunicar, os pais permitem que ele erre? Porque às vezes esses pais, por conta da necessidade de fazer, ele tem que falar corretamente, ele não permite o erro da criança. Isso que também é legal com o Vygotsky. A parte do erro é importante para a gente perceber, nossa, ele errou, por que ele errou? Então, se ele notar com alguma alteração de fala, o que tem por trás dessa alteração de fala? Então, quando ele dá esse exemplo, eu achei muito interessante quando eu li a primeira vez. Eu falei, realmente, né? Explica em alguns momentos que às vezes os pais chegam para a gente e falam, nossa, eu sempre li para ele sempre prestou atenção, nunca faltou literatura infantil para ele em casa, a gente está sempre conversando, mas ele não evoluiu da maneira como a gente esperava. Mas quando ele começou a se propor a falar, ou que ele tentou fazer a leitura, né, que a criança começa, passa o dedinho, começa a fazer aquela intenção de ler, como será que os pais reagiram nesse início? Será que eles aceitaram ele começar de uma maneira às vezes irregular, ou já teve uma cobrança? Se teve uma cobrança muito pontual nesse início, a criança ela vai se fechar e não vai desenvolver como os pais gostariam. Pode ser que ela desista por medo de errar, né? Exatamente, porque a cobrança é tão grande para que ela acerte, que às vezes até o pai e a mãe não faz isso de maneira intencional, né? Faz de uma maneira muito subliminar. E aí acaba ele se tornando menos expressivo por conta disso, por medo de errar. E ainda, se a gente for analisar psicologicamente mais a fundo, até esse probleminha de nada ali no comecinho, que parece sutil, que parece minoritário, quando a criança dá essa travada, depois lá no futuro, quando ela cresce, ela tem medo de se expor, de fazer seminários, de se desenvolver profissionalmente.
E aí, às vezes, a gente nem sabe e não entende direito o que está acontecendo ali, mas olha, veio uma carga lá de trás, né? Uhum. E às vezes de uma etapa da vida que ele nem se recorda que ele sofreu, Sim. aquele momento ali, né? Que ele foi tolhido de alguma forma, que não permitiram que ele se desenvolvesse. Então ele acaba levando isso, arrastando mesmo por todo o período educacional dele, e às vezes até no profissional depois. Sim. Muito bem colocada aí a sua explicação, obrigada. E aí, eu queria que você explicasse pra gente, Marielle, sobre o seu curso. Então, o que você vai apresentar de novo nesse curso sobre o desenvolvimento da linguagem através dessas contribuições de Vygotsky? Eu queria que você falasse da onde surgiu a vontade de ensinar esse curso, o que tem dentro dele. Então, nesse curso, o meu objetivo é tentar mostrar a parte prática da aplicação dessa teoria, né? O Vygotsky, ele entende o desenvolvimento da criança, ele até coloca como uma ciência do desenvolvimento da criança a pedologia. E aí eu vou explicar o que é isso, né? Que referência faz esse termo dentro da teoria do Vygotsky? Dentro dessa pedologia, dessa proposta dele de entender o desenvolvimento da criança, quais são as principais características do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento afetivo, que é muito importante para o processo de desenvolvimento da linguagem? Esse exemplo que a gente comentou agora há pouco tem a ver com a afetividade, né? E também a questão dos aspectos físicos, do motor, que até depois alguns estudiosos da psicomotricidade vão ver a relação entre o desenvolvimento do motor com a linguagem e depois nos processos de aprendizagem. E é interessante porque, por exemplo, quando o Vygotsky ele fala, e isso também eu vou mostrar como isso acontece no curso. Por exemplo, a criança, durante todo o primeiro ano de vida dela, ela tem um desenvolvimento motor muito intenso, né? Por volta de um ano e meio, ela já começa a andar. E aí, quando esse processo chega na hora dela começar a andar, o desenvolvimento motor, ele diminui um pouco e aí tem a explosão da linguagem. E isso não acontece por acaso. E eu vou explicar por quê com base na teoria do Vygotsky. Então, não é uma coisa assim, às vezes a gente pensa, puxa, mas o Vygotsky eu já vi na graduação, eu já vi na pós-graduação, né? Tanta gente fala do Vygotsky, mas eu costumo dizer assim, que o Vygotsky, ele foi muito pouco explorado. Não foi pouco explorado, mas estudado de maneira muito superficial, eu acho. Até dentro da educação, pegaram assim alguns pontos, né, de alguns conceitos dele, às vezes nem tanto da teoria dele, da tradução da teoria dele, o que é muito ruim, porque quando você pega uma pessoa que estudou aquele autor e coloca a interpretação dela, às vezes muda completamente a teoria. Então, quando você quer estudar uma teoria, você tem que ler os textos daquele autor, se não os originais, porque infelizmente eu não sei russo ou alemão, mas você vai para traduções que sejam confiáveis, e aí sim você toma conhecimento realmente do que é a teoria, o que ele realmente propõe naquela teoria. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu já estudei o Vygotsky, eu já vi, só que o Vygotsky, ele é muito mais do que a zona de desenvolvimento proximal, que é até explicada às vezes de maneira incorreta. Esse crescimento e espiral que a criança passa tem um significado dentro dessa teoria da pedologia do Vygotsky, ou às vezes se fala da questão da mediação. É a mediação do Vygotsky, né? Eu acho que é só a pessoa estar ali, um adulto, que vai propiciar para essa criança, através de estímulos, que ela se desenvolva. Não é assim. Isso é muito raso, né? Então, a proposta do curso é mostrar com melhor propriedade, com um pouco mais de profundidade, o que o Vygotsky contribui com relação ao aspecto do desenvolvimento da linguagem e também como aplicar isso na nossa prática clínica, né? O que nos permite ver do comportamento da criança, não no comportamento no sentido psicológico, mas aquilo, como ela brinca, né? Como que ela utiliza o brinquedo, como ela interage com o brinquedo, que é o brincar para ela, que a gente sabe que na infância a linguagem da criança é o brincar. Então tudo isso a gente pode ter uma maneira diferente de entender, de interpretar quando você tem a teoria do Vygotsky fundamentando a sua prática. Exatamente. Então quem trabalha com a linguagem e encontra dificuldades de entender como que é esse processo de desenvolvimento aí infantil, esse curso tá
top. Então convido Verdade. todo mundo a fazer, assim como a Marielle contou. Ela vai falar todos os segredos incríveis de tudo que dá certo, né? E aí vai ser um curso e tanto, e a gente espera todos vocês lá. E eu Para quero quem quiser também se matricular. Isso, e eu quero agradecer a Fono Online e comentar o seguinte, eu já fui aluna Fono Online, né, fiz cursos, tive os materiais são excelentes, eu gostei muito, e agora eu estou tendo essa oportunidade de ser docente Fono Online, então é muito, muito bom. Parabéns à Fono Online por essa proposta de trazer outros profissionais, né, para agregar esse site, essa preocupação de ter o curso. Eu acho, Érica, que aquilo que você falou da gente propor coisas práticas para melhorar a clínica de todo mundo, contar os segredos mesmo, para que a gente possa cada vez mais também fortalecer a nossa graduação, que é a fonoaudiologia, né? Uma formação tão importante, porque trabalha com a comunicação, que é a base de tudo. Então, é super importante o trabalho da Fono Online. Muito obrigada. Eu também agradeço. É um prazer incrível ter você junto com a gente. Como a gente já conversou antes, e o pessoal que segue, eu adoro contar segredos, adoro compartilhar o que todo mundo sabe, porque eu acredito que a gente tem que ensinar o nosso melhor mesmo e não ficar escondendo o jogo, né? Porque a fonoaudiologia só cresce desse jeito, quando a gente compartilha, quando a gente divide, e aí rumo à inovação, rumo ao crescimento profissional, porque a fonoaudiologia é incrível e todo mundo precisa saber disso, né? É verdade, concordo. Então, pessoal, agradeço essa noite maravilhosa que tive aqui com a Marielle, todos vocês que assistiram. Espero vocês no curso. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau.